Pessoal, então dando continuidade à nossa videoaula, agora nós iremos falar sobre funções lógicas e a mais conhecida delas, talvez a mais relevante de todas elas é a função se. Nós faremos ela com uma e com mais condições e também a se agregada ao e e ao ou. Então é bem interessante, é bem prático e nós veremos a partir de então. Aqui nós temos um exemplo onde eu tenho primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, ou a nota que a pessoa tirou em cada uma das matérias, ok? Aqui eu criei uma fórmula se junto com a fórmula de média dizendo o seguinte: vamos supor que a pessoa tirou a nota 7 aqui, e aqui ela tirou 5, e aqui ela também tirou 5. A partir daí, a palavra já muda para reprovado e também muda para a cor vermelha. À medida que eu altero os dados mês a mês ou aluno a aluno, essas informações aqui embaixo, ou o status, a situação, aprovado e reprovado é alterado de acordo com a fórmula se. E de acordo com a formatação condicional que nós veremos mais adiante, a palavra fica com a coloração, ou a célula fica com a coloração diferente. Pois bem, vamos criar tudo isso do zero a partir de agora. Então o que eu vou fazer? Apenas apaguei um intervalo ou as informações que estavam aqui, certo? A partir de agora, se toda fórmula começa com igual. Se eu tenho funções, sempre que eu for trabalhar com funções, eu tenho que saber qual função que eu quero. Vamos supor que eu quero uma função de procurar. Eu posso vir na opção P, todas as funções que começam com consoante P vão ser apresentadas. Se eu quero a função se, eu digito se, todas as funções que começam com se vão ser apresentadas e eu posso ir clicando uma vez em cada uma delas para ver se ela trata aquilo que eu quero. Por exemplo, a função se, o que ela me diz? Verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro e outro se for falso. Então essa função, neste exemplo, olha o que eu vou fazer. Se a média do aluno for maior ou igual a 7, então ele está aprovado. Se for menor ou igual a 7, então ele está reprovado. É uma condição simples para uma situação hipotética, mas eu poderia estar analisando percentual de inadimplência de uma empresa, poderia estar analisando PDD, receita, poderia estar analisando lucratividade. Então eu poderia dizer, se a lucratividade for maior ou igual a 9%, 5%, então é interessante, caso contrário não é. Então, enfim, a situação ou teste que eu vou fazer em si, ele vai depender muito de cada caso para caso, ok? Aqui eu estou apenas aumentando um pouco o zoom para facilitar a sua visualização. Coloquei então, igual a se, abro parênteses. A primeira fase da fórmula se é o teste lógico, é o que eu quero analisar. Eu posso colocar se a média, aqui eu já estou usando outra função, que é a função de média. Se a média for maior ou igual a 7, então aprovado. Aprovado eu posso colocar entre aspas, porque se trata de texto. Caso contrário, que é o segundo ponto e vírgula, reprovado. Então, vamos estudar o que eu fiz aqui. Se a média do aluno, a média que estiver contida aqui nesse intervalo azul, se a média de B4 até B7 for maior ou igual a 7, então, quer dizer o primeiro ponto e vírgula, ele foi aprovado. Caso contrário, reprovado. Vou dar um Enter, esse aluno foi reprovado. Se eu vier aqui mudar a nota dele para 9, a média passa a ser 7.4. Então, por isso que ele foi aprovado. Eu simplesmente vou arrastar para os demais. A partir daí, eu já tenho a fórmula do se pronta. Ok? Primeiro exercício, então, concluído. Fizemos uma fórmula se bem simples, bem tranquila. Agora, vou no próximo exercício. Lembrando que você vai ter acesso a todo esse conteúdo adquirindo as nossas videoaulas. Aqui você tem o nome dos consultores, qual que é a meta de vendas, qual foi o valor realizado, um percentual atingido. Se porventura essa pessoa atingir 100% ou mais que a meta, ela vai receber um bônus de R$ 1.500. Caso contrário, ela não vai receber bônus algum. Nesse exercício, a empresa irá pagar R$ 1.500 de bônus para o funcionário que atingir 100% ou ultrapassar 100% da meta. Então ele vai receber o salário dele, mais o valor do bônus, caso ele ultrapasse o 100% da meta. A coluna do bônus ela é feita através de uma fórmula se, bem simples, e a coluna do salário já é feita um pouco mais complexo, porém nada absurdo, que a gente vai fazer agora há pouco, também usando a coluna do se.
Coluna do bônus, como que é feito? Vou colocar igual, se, estou começando a fórmula com igual, começando a função do se, usando exatamente o termo se. Teste lógico, é exatamente nesse ponto da fórmula que eu estou. Qual que é o teste lógico? Ou seja, o que eu quero analisar? Se o meu percentual atingido for maior ou igual a 100%, eu posso clicar nessa célula aqui em cima, 100%, então 3% é o valor que eu vou receber de comissão do que eu vendi. Porque aqui eu tenho o percentual atingido e o valor da comissão. Se eu tiver 100% atingido a meta, eu vou receber 3% de comissão. Se eu tiver atingido 90% ou mais, porém menos que 100%, a minha comissão vai ser de 2%. Se eu vender até 99%, se eu atingir até 89% da minha meta, então a minha comissão vai ser de 1,5%.